Às 6 da manhã, antes que o barulho dos ônibus tomasse conta da rua estreita, Amy percebeu que havia algo errado. A luz fria do banheiro refletia um tom escuro incomum no vaso sanitário. Ela ficou parada por alguns segundos, ainda tentando acordar completamente. A noite anterior havia sido abafada, longa, cansativa. O ventilador girou até tarde sem aliviar o calor. Amy levou a mão à lombar. Deve ser só falta de água. Mas não parecia apenas isso. Havia ardência, um cheiro mais forte. Uma sensação constante de pressão no abdômen que já vinha aparecendo havia dias. Na cozinha, enquanto preparava o café, ignorou o desconforto mais uma vez. O relógio avançava rápido demais para consultas médicas ou preocupações silenciosas. Horas depois, sentada em uma cadeira de plástico de uma unidade de pronto atendimento, ouviu uma frase repetida diariamente em consultórios e hospitais. O corpo costuma avisar antes que o problema piore. O exame recém-impresso permanecia aberto sobre a mesa. E a urina é um dos sinais mais importantes que o organismo dá. Durante décadas, o exame de urina permaneceu associado apenas a check-ups simples ou investigações pontuais. Hoje, especialistas observam o líquido produzido pelos rins como uma espécie de retrato químico do corpo humano. Cor, cheiro, espuma, frequência e quantidade podem revelar desde desidratação até doenças renais, diabetes, infecções e alterações hepáticas. Os rins filtram aproximadamente 180 litros de sangue por dia. As pessoas costumam esperar sentir dor forte para procurar ajuda, mas várias doenças começam deixando pequenas alterações no xixi. Amy segurava o copo plástico de água oferecido pela enfermeira. Então, a cor realmente muda por causa de doença? Às vezes, sim. Nem toda mudança significa algo grave, mas mudanças persistentes merecem atenção. O amarelo claro costuma indicar hidratação adequada. É o padrão considerado saudável. Já o amarelo escuro, ou âmbar, normalmente aparece quando o corpo precisa de mais água. É o jeito mais simples do organismo dizer: estou concentrando líquido porque está faltando água. Urina transparente demais também pode indicar excesso de líquidos, embora em alguns casos esteja ligada a diabetes ou alterações hormonais. E quando fica vermelha? Pode ser sangue, mas também pode ser alimentação. Beterraba, por exemplo, pode alterar temporariamente a coloração. Mesmo assim, médicos recomendam investigação sempre que tons avermelhados surgem sem explicação evidente. Urina alaranjada pode aparecer após uso de vitaminas, medicamentos ou problemas no fígado. Tons marrons, semelhantes a chá escuro ou refrigerante, costumam acender alertas maiores, desidratação severa, doenças hepáticas ou lesões musculares intensas. Já cores azuladas ou esverdeadas, embora raras, podem estar associadas a medicamentos, corantes alimentares ou certas bactérias. E espuma? Espuma persistente pode indicar perda de proteína pelos rins. O problema é que muita gente acha normal. Dados da saúde mostram que infecções urinárias estão entre as doenças bacterianas mais comuns, especialmente entre mulheres. Especialistas estimam que mais da metade da população feminina terá ao menos um episódio ao longo da vida. Foi exatamente o caso de Amy. O exame confirmou uma infecção urinária já avançada. A vontade frequente de urinar, a ardência e a pressão abdominal vinham sendo ignoradas havia dias. Eu achei que era só cansaço. Muita gente pensa isso. Quando a febre apareceu, a infecção já começava a atingir os rins. O crescimento das doenças renais acompanha mudanças mais amplas no perfil de saúde da população. O aumento da obesidade, hipertensão e diabetes elevou também o número de pacientes com insuficiência renal crônica. Centenas de milhares de pessoas dependem atualmente de diálise. Em muitos casos, os rins perdem função lentamente, sem provocar sintomas perceptíveis nos primeiros anos. Por isso, médicos insistem na observação de detalhes aparentemente simples. Cheiro excessivamente forte pode indicar desidratação, infecção
ou alterações metabólicas. Um odor adocicado pode sinalizar excesso de glicose eliminado pelo organismo. Acordar muitas vezes durante a madrugada para urinar também merece investigação. Em laboratórios, o exame de urina continua sendo um dos procedimentos mais baratos e acessíveis da medicina diagnóstica. A análise consegue identificar sangue, glicose, bactérias, proteínas e cristais microscópicos capazes de revelar doenças ainda em estágio inicial. Historicamente, observar a urina não é novidade. Registros antigos mostram que médicos da antiguidade já analisavam coloração, cheiro e textura para compreender enfermidades. Hoje, a ciência amplia essa lógica com novas tecnologias. Pesquisadores estudam biomarcadores urinários capazes de detectar cânceres, doenças cardiovasculares e alterações neurológicas antes mesmo do aparecimento de sintomas mais graves. Enquanto a medicina avança, recomendações básicas continuam sendo repetidas diariamente em consultórios: beber água, evitar longos períodos sem urinar, observar mudanças persistentes, procurar ajuda diante de dor ou sangue. Parece simples, mas não é uma prática comum. No fim da consulta, Amy recebeu a receita dos antibióticos e uma última orientação. Quando a febre apareceu, a infecção já começava a atingir os rins. Seu corpo estava avisando fazia tempo. 2 semanas depois, a dor desapareceu. A coloração voltou ao normal. A garrafa de água passou a ocupar espaço permanente dentro da bolsa. Agora, todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, Amy demora alguns segundos a mais diante da pia do banheiro. Observa, repara, escuta o próprio corpo em silêncio, porque aprendeu que às vezes o organismo fala baixo e mesmo assim está tentando dizer alguma coisa.